Olá, meu nome é Priscila, sou professora de matemática e junto com a intérprete Williane vamos aprender sobre equações polinomiais de primeiro grau. Em que situações podemos usar letras no lugar de números? Você sabe o que é linguagem algébrica? Compreende o que é variável? Vamos aprender. Vamos começar com um pouco de história da matemática. François Viette, que nasceu em 1540 e faleceu em 1603, era um matemático francês que, durante a guerra com a Espanha, trabalhou decodificando cartas interceptadas. Ele foi o pioneiro em usar símbolos e letras no lugar de números. Observe a seguinte situação, que será resolvida usando uma equação. Pedro juntou R$ 42 e observou que ainda faltavam R$ 26 para comprar 2 blusas de mesmo preço da loja que ele gosta. Qual é o preço de cada blusa? O elemento desconhecido do problema, variável ou incógnita, é o preço de cada blusa. Vamos representar usando a letra X e escrever uma equação que traduza essa situação. Como são 2 blusas, usaremos 2x. Como ainda faltam R$ 26, vamos escrever menos 26. Então, a equação será 2x menos 26 igual a 42. Tudo que aparece na equação antes do sinal de igual é chamado de primeiro membro da equação. Tudo que aparece depois do sinal de igual é chamado de segundo membro da equação. Resolvendo a equação, 2x menos 26 é igual a 42. Para eliminar o 26, vamos adicionar 26 nos dois membros da equação. Ficaremos então com 2x igual a 42 mais 26. Resolvendo 42 mais 26, 2x igual a 68. Dividindo por 2, x é igual a 34. Então, cada blusa custa R$ 34. Lembre-se que uma equação de primeiro grau pode ser escrita na forma reduzida ax mais b igual a 0, em que x representa a incógnita, ou seja, o valor desconhecido. A e b são números racionais e a tem que ser diferente de 0. O número que multiplica a incógnita, que a gente representou aí como a, é chamado de coeficiente da incógnita. Vamos observar a seguinte situação. A soma das idades de Alice e Paulo é 14 e a diferença é 6. Sabendo que Alice é a mais velha, qual é a idade de cada um deles? Podemos resolver usando a forma algébrica. Para isso, vamos escrever 2 equações que traduzem essa situação. Observe que, diferente da situação anterior, eu preciso de 2 equações para esse problema. Então, eu chamo esse conjunto de equações de sistemas de equações. Eu escrevi um sistema de equações escrito A mais P igual a 14. A idade de Alice mais a idade de Paulo igual a 14. A menos P igual a 6. A idade de Alice menos a idade do Paulo, ou seja, a diferença entre as idades deles, é 6. Não se esqueça que em matemática a palavra diferença representa uma subtração. Quando uma situação-problema precisa de 2 ou mais equações para ser resolvida, usamos um sistema de equações. Vamos ver agora formas de resolver esse sistema. Existe um método de resolução que se chama método da adição. Como o próprio nome diz, esse método consiste em somar as 2 equações, de forma a eliminar uma das incógnitas. Para isso, os coeficientes, ou seja, os números que acompanham as incógnitas,
têm que ser opostos. Então, vamos adicionar essas duas equações. A mais A, observe que é 2A. Então, eu escrevi o 2A. P menos P, 0. Não preciso escrevê-lo novamente. Igual a 14 mais 6, que é 20. Observe que quando eu fiz essa soma, eu eliminei a variável P. Então, eu consigo descobrir agora o valor da variável A, resolvendo essa equação. O 2 vai dividir, então A vai ser 20 dividido por 2, que é 10. Então, a idade de Alice é 10 anos. Agora, vamos calcular o valor da incógnita P, substituindo o valor de A na primeira equação. Repetir a primeira equação, A mais P igual a 14. No lugar de A, eu pus o número 10. Então, ficamos com P igual a 14 menos 10. Resolvendo 14 menos 10, 4. Portanto, a solução do sistema é 10 e 4. Como a Alice é a mais velha, Alice tem 10 anos e Paulo tem 4 anos. Também podemos resolver esse sistema usando o método da substituição. Esse método consiste em isolar uma das incógnitas em uma das equações e substituir na outra. Veja, vou pegar a primeira equação e vou isolar o valor de A, ou seja, deixar o A sozinho antes da igualdade. Para isso, o P vai para o segundo membro, negativo. A igual a 14 menos P. Feito isso, eu vou substituir esse valor de A, 14 menos P, na segunda equação. Então, onde tem A, que eu coloquei verde, eu vou trocar por 14 menos P. Resolvendo, vai ficar 14 menos P igual a 6. Como eu posso juntar menos P com menos P, vai ficar menos 2P igual a 6 menos 14. Resolvendo, se eu tenho 6 e tiro 14, fica 8 negativo. Como o coeficiente da incógnita P está negativo, eu devo multiplicar toda a equação por menos 1, que significa trocar todos os sinais. Então, vamos ficar com 2P igual a 8. P igual a 8 dividido por 2, que é 4. Agora, vamos calcular o valor da incógnita A, substituindo o valor de P na primeira equação. Como descobrimos que P é igual a 4, onde tem P, eu vou trocar por 4. Ficamos com A mais 4 igual a 14. Então, A igual a 14 menos 4. 14 menos 4, 10. Portanto, a solução do sistema é 10 e 4. Então, essa é outra forma de resolver o sistema de equação. Vamos ver a representação geométrica do sistema de equações. Podemos representar geometricamente a solução de um sistema de equações. Cada equação determina uma reta no plano cartesiano e a solução do sistema representa o ponto de encontro, intersecção entre essas retas. Temos a equação A mais P igual a 14. Vamos colocar números cuja soma é 14. Por exemplo, 7 mais 7, 8 mais 6, e vamos representar aqui no gráfico. Depois, vamos pegar a segunda equação, A menos P igual a 6, números cuja diferença é 6, e vamos representar também no plano cartesiano. Ficamos com duas retas e elas se encontram nesse ponto. Observe que esse ponto é exatamente a solução do sistema, 10 e 4. Então, sempre que eu tenho sistema de equação, a solução dele vai ser o ponto de encontro das retas determinadas pelas equações. Então é isso, pessoal. Terminamos nossa aula de hoje. Espero que tenham aprendido. Acessem o portal Conexão Escola
e façam a atividade para testar os seus conhecimentos. Até mais!